Dando sequência aos nossos estudos, hoje nós trazemos o subtema A Experiência. Ontem nós falamos sobre a tradição. Chegamos à conclusão que a tradição ela não é ruim, mas desde quando esteja de acordo com a palavra de Deus. E o que seria a experiência? A experiência é o conhecimento de algo ou uma habilidade que você adquire ao longo de sua vida. Mas suas experiências na sua fé, elas ajudam na sua fé cristã ou elas atrapalham sua fé? Suas experiências estão baseadas na palavra de Deus? A experiência, de acordo com a orientação de Deus, é algo muito positivo. Sua fé não pode ser baseada apenas no intelecto. A nossa fé, ela tem que ser baseada numa experiência pessoal com Deus. A experiência faz parte da existência humana. Ela influencia nossos sentimentos, pensamentos, de uma forma poderosa. Deus nos projetou de tal maneira que nosso relacionamento com a criação e até mesmo com o próprio Deus é significativamente conectado com nossa experiência e moldado por ela. Mas a experiência também pode ser muito negativa, dependendo de como lidamos com ela na nossa jornada cristã. Em Romanos 2, verso 4 e Tito 3, 4 e 5, nós encontramos um texto que gera uma grande questão para nós. Como experimentamos a bondade, a paciência, o perdão e a benevolência e o amor de Deus? Por que é importante que a fé não seja apenas conhecimento abstrato, mas algo vivenciado? E as experiências, elas podem entrar em conflito com a Bíblia e até mesmo nos enganar na fé? De acordo com a leitura, nossa fé deve ser fruto de nossa experiência com Deus. É Ele quem nos concede o amor, o perdão, a benevolência e todas as coisas boas que provêm de Deus. Mas a experiência pode sim nos enganar. A experiência pode se tornar algo totalmente negativo se ela não estiver baseada na palavra de Deus. Vejam o exemplo de Maurício aqui, na experiência que ele teve em relação a uma cura, dos seus olhos, um milagre que ele atribui à irmã Dulce. Aos 23 anos, José Maurício descobriu que tinha glaucoma, uma doença silenciosa que aos poucos afeta o nervo, que liga o olho ao cérebro e pode causar cegueira. Foi o que aconteceu com ele. O músico perdeu completamente a visão. Perdi a visão, fui cuidar da vida, fui estudar música, porque eu sempre tive essa veia musical, e aí fiz o curso de musicografia Braille, ou seja, transferi as notas musicais para o Braille, Aí fiz o meu curso, me tornei maestro. Durante 14 anos, ele conviveu com as dificuldades e frustrações de não enxergar, até que de repente tudo mudou. José Maurício pegou uma conjuntivite severa e, em meio à dor, à dificuldade para dormir, resolveu pedir ajuda à irmã Dulce. Eu usei a imagem de irmã Dulce, que era da minha mãe, que ficava no meu criado mudo, E no momento de dor e desespero, peguei a imagem dela com toda a minha fé, que eu sempre tive nela. Não pedi para voltar a enxergar, porque médicos conceituadíssimos tinham me dito: você não vai voltar a enxergar. Menos de 4 horas depois da oração, o meu olho direito começou a dar sinal de vida. O que o Maurício afirma aí, como nós vimos, é que no momento em que ele estava orando, com os seus olhos doendo, de uma conjuntivite aguda, ele agarrou a imagem, uma santa da irmã Dulce, porque era costume da sua mãe. Era uma experiência que a sua mãe tinha e ele também teve na hora da oração. Mas a Bíblia não afirma em lugar nenhum que nossas orações precisam de algum amuleto, de alguma imagem, de algum santo, mas nós devemos orar diretamente a Deus. Nós somos sacerdotes. Jesus Cristo nos fez sacerdotes. E nossas orações, elas vão até o Santo dos Santos, sem nenhum intermediário, a não ser Jesus Cristo, que é o nosso único intercessor,
o intercessor entre nós e Deus. E o Maurício ele vai levar essa experiência para a vida toda. O que ele tem que ter cuidado é atribuir o poder da cura a Deus e não a uma criatura humana, né? Porque o poder da cura vem de Deus, vem diretamente de Deus. Mesmo que hajam pessoas que façam orações, mesmo que hajam pessoas que sejam usadas como médicos, mas o poder da cura vem de Deus através do milagre. Entendemos que o que experimentamos molda significativamente nossa visão de Deus e até mesmo nossa compreensão da sua palavra. Mas precisamos também ver claramente as limitações e insuficiências de nossas experiências quando se trata de conhecer a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 11, versos 1 a 3, existe uma advertência, nós encontramos lá uma advertência. E o que isso revela sobre os limites da confiança nas nossas experiências? Existe um limite? Sim, devemos cuidar para que as experiências não nos enganem. Elas são manchadas pelo pecado. Se você teve uma experiência com uma igreja cristã e essa igreja te ensinou algo que você não consegue encontrar na Bíblia, ou você teve contato com algum estudioso, com algum pastor que te ensinou algo que você não consegue comprovar na palavra de Deus, então o que é que você vai fazer? Você vai carregar essa experiência negativa que está fazendo com que você quebre alguma lei que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, que você vê claramente que a Bíblia confirma. Você deve, nesse momento, abandonar essa experiência, porque ela não está de acordo com a palavra de Deus, e passar a ter uma nova experiência. A partir do momento que você descobre na palavra de Deus algo novo, aquilo que você ainda não sabia. Porque nossas experiências, nesse sentido, elas se tornam maléficas, porque elas vão nos enganar. Elas vão fazer com que tenhamos uma fé que não é confirmada na palavra de Deus. Você não precisa tomar 1 litro de leite azedo todo para saber que o leite está azedo. Por que nós estamos levantando essas questões? Porque as experiências podem ser muito enganadoras. Biblicamente, a experiência precisa ter sua esfera apropriada. Deve ser influenciada, moldada e interpretada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Às vezes nós desejamos, como já falamos, experimentar algo que não está em harmonia com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Nessas ocasiões, precisamos confiar na Bíblia acima de nossas experiências e também de nossos desejos. Devemos estar atentos para assegurar que as experiências estejam em harmonia com as Escrituras e não contradigam o claro ensino da Bíblia. Que fique bem entendido em nosso estudo que nós não somos contra as experiências. É desejo de Deus que experimentemos a beleza dos relacionamentos, da arte, da música e das maravilhas da criação, bem como a alegria de sua salvação e o poder das promessas de sua palavra. Nossa religião e fé são mais do que apenas doutrinas e decisões racionais. Mas o nosso objetivo com esse estudo é que as nossas experiências que acumulamos durante toda a nossa caminhada cristã, elas estejam de acordo com a palavra de Deus e estejam de acordo com a vontade de Deus. Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por compreendermos que as nossas experiências cristãs na nossa vida, na nossa caminhada, elas são importantes, mas que nós tenhamos o cuidado de não deixar que estas experiências elas estejam acima da palavra de Deus e contra a vontade de Deus, mas que o Senhor nos conceda experiências que nos eleve cada dia na nossa adoração contigo
e que nos faça crescer espiritualmente, em nome de Jesus.